Não se inscreveu ainda? Se inscreva aqui. Parabéns. Como profissional do futebol, eu sempre fui acostumado a ter contratos com as instituições e respeitar algo que tem a ver com confidencialidade. Acho que entre clube, instituição e profissional, isso é uma coisa normal, que por vezes não acontece em função de situações que fogem do controle de ambas as partes. Dentro dessa situação, eu posso dizer para vocês o seguinte: não está em causa multa, não está em causa premiação, né? Isso é uma coisa que já vem desde o início, né? Desde que o Sampaoli entrou no clube. O que acontece é que nós estamos tendo conversas com o objetivo de preparar 2020, okay? Com a possibilidade de poder fazer isso com antecipação. Isso seria lindo poder ter um processo de continuidade, já falei isso aqui, e está se conversar sobre isso. Então não há absolutamente nada de novo em relação à continuidade. Qual o fator novo que existe? O fator novo que existe é que o Sampaoli, hoje, diferentemente do início do ano, tem completamente claro aquilo que vai ser 2020 para o clube. Isso, eu, que converso com ele todos os dias, fiz questão de fazer, porque se estivesse no lugar dele como treinador, também gostaria de entender o cenário com o qual eu vou me defrontar, iria me defrontar no ano seguinte. E por respeito a ele, e se fosse outro treinador seria a mesma coisa, eu fiz questão de, com a antecipação necessária, mostrar aquela que vai ser a realidade do clube em 2020, cara. E que não é apenas uma realidade exclusiva do Santos, vai ser de muitos clubes no futebol brasileiro, ou quase a grande maioria. Esse é o fator novo que existe, tá certo? Então, essa situação de multa, eu acho que esse é um papo antigo. Eu escuto, eu cheguei aqui em julho, eu escuto falar que o Sampaoli não vai continuar no clube desde o início do ano. Eu escuto falar de multa desde o início do ano, tá certo? Não tem novidade nenhuma disso. O que existe é uma relação franca e honesta, porque é isso que eu, como profissional, no lugar dele, exigiria, e se eu gostaria que isso acontecesse comigo, eu tenho a obrigação de fazer com que ele entenda qual vai ser a realidade. A realidade não vai ser fácil, vai ser dura, em função das dificuldades que o clube vai enfrentar, e volto a frisar, não é só o Santos, mas ainda de ser um ano eleitoral. E todos sabem o que isso representa nos clubes brasileiros em função, né, do arcabouço jurídico e estatutário dessas instituições. Então, essa é a grande realidade, entendeu? Agora, voltando aqui ao início, você me perguntou que você não esperava tantos problemas, eu acho o seguinte, cara, um profissional ele tem que estar preparado, e eu falo isso, sempre falei com jogadores com os quais eu trabalhei, os problemas vão acontecer sempre, nós temos que encará-los, né, de frente, não nos escondermos deles, né? E o que a mim me incomoda muito, né, eu vou usar esse termo incomoda, porque no final eu vou terminar voltando a utilizá-lo, o que me incomoda muito é a falta de coragem de pessoas para que, quando estão no fórum certo, ou seja, respeitando aquilo que eu já falei com vocês várias vezes, ou seja, as pessoas que estão envolvidas, quando o momento em que aquilo está a acontecer, ok? E onde, o local certo, se omitem em relação a determinados temas, e depois o que eu considero um ato de covardia, e aí esse é o termo mesmo, ok?
tentam, de alguma maneira, soltar algo através da mídia, ok? Em que não existe uma lógica clara. Entende? Pega temas isolados e coloca. Eu me sinto incomodado, só para dizer... Hein? Não, a quem eu não sei. Né? Se eu soubesse, de frente eu já falaria. Não, estou falando em termos de... Peraí, estou falando em termos de... Não, estou falando em termos de gestão do clube. Gestão, nada a ver. Tudo que eu falei aqui, nessa última parte, tem a ver com a gestão do clube. Ok? Então, em tudo na vida, nós temos estratégias. Temos que ter. Vocês têm a de vocês, e muito bem. Mal de quem não as tenha. Entendeu? Agora, essas estratégias, existem momentos delas em que a privacidade é fundamental. Né? E, se não conseguem ter isso, eu não consigo dormir com o inimigo. Entendeu? Então, eu estou extremamente desapontado com a maneira como as coisas estão a ocorrer em relação à gestão. Né? E falo isso com muita tranquilidade e de forma franca. Né? E vou terminar utilizando de novo o último termo que eu usei, de incomodado, que meu pai sempre me aprendeu e falou: os incomodados é que se mudem. Estou aberto agora para qualquer tipo de questão que queiram colocar. Bom, mais claro que isso, só se você falar que você está saindo, se vai acontecer, se a tua ideia é permanecer, me perdoe, eu não tenho informação até quando vai o seu contrato, mas é difícil quando você vem se posicionar dessa maneira, aí a gente pode presumir que talvez tenha chegado, a corda esticou demais e estourou. A gente se conhece há algum tempo, né? Muitos anos. Eu costumo dizer o seguinte: eu sempre fui uma pessoa de tomadas de decisão e de posicionamento. Por isso que eu estou te perguntando. Entendeu? Então, eu não consigo ver as coisas. Às vezes, eu já vou abrir para você, desculpa só para te dar mais um pouco de embasamento. Eu não consigo ver as coisas, na minha profissão, diferente daquilo que eu vejo na minha vida. Ou seja, eu, como profissional, eu sou apenas um segmento daquilo que eu sou como homem. Eu não tenho tomadas de decisão, não tenho posturas como pessoa e outra como profissional. Entendeu? Então... Chegou o seu limite? Isso está te satisfazendo? Não está te deixando feliz? Não Chegou está. o momento de sair? Não estou falando em saída. Eu estou deixando claro esse meu posicionamento. Eu estou incomodado, cara, porque é impossível trabalhar dessa maneira. Isso pode acarretar sua Pode saída? acarretar tudo, várias coisas, entendeu? Porque eu acho que está muito fácil gerir o clube em termos de futebol. Muito fácil. Nós temos um treinador, um grande treinador. O clube está fazendo uma campanha no Campeonato Brasileiro que tem que se, independente de qualquer coisa, pode ser melhor, já falei isso aqui, sempre a gente quer o melhor, sempre é possível fazer mais, mas a campanha, no geral, até esse momento, está sendo algo que talvez ninguém esperasse no início da temporada, e por todas essas dificuldades que nós vamos tendo ao longo da temporada, por isso que você me falou, você não esperava tanto... Pô, eu queria ter vindo aqui uma vez só e não mais, porque eu tenho que trabalhar quietinho no meu canto e fazendo as coisas, entendeu? E eu tenho que vir aqui para falar coisas que não têm a ver com aquilo que é a realidade do nosso dia a dia aqui, em relação à gestão do clube, porque o ambiente é ótimo, as coisas fluem com muita naturalidade, muito organizado, e não fui eu, cara, eu cheguei e já estavam assim. Agora... é impossível, se não se tem gestão, cara, como deve ter, se complica, entendeu? Então, eu estou bastante incomodado. A política está atrapalhando o Santos, dentro de campo ou fora dele, de qualquer maneira atrapalha. E você disse que colocou a realidade para o Sampaoli. O que ele achou do projeto de realidade que você colocou? Ele deu uma entrevista dizendo que se diminuir investimentos e tudo mais... ele, de repente, não permanece, ou a permanência dele pode ser abreviada. Eu acho, Fernando, qual a reação dele? Você vai ter oportunidade, porque ele vai se expressar, cara. Se não fizer, seguramente amanhã depois do jogo, embora eu acho que não é o melhor dia para essas coisas, mas ele vai ter a oportunidade de expressar aquilo que eu posso te garantir, e aqui eu assino embaixo, é que o que nós estamos em conversações não é absolutamente nada definido. Entendeu?
há duas possibilidades, e essas duas não são diferentes daquelas que, quando iniciaram o ano, e volto a frisar, desde que começou o ano, que o São Paulo está aqui, que eu escuto a dizer que ele não vai ficar, que ele vai sair, que por multa. Estou errado? Ou é verdade isso que eu estou a dizer? Essa é a realidade, cara. Então não mudou absolutamente nada, não tem nada cravado, e ele pode certamente confirmar isso, entende? Porque o que existe é uma relação excelente dentro daquilo que é o futebol do clube, não me refiro apenas entre mim e o Sampaoli, né, cara, mas entre aqueles que fazem o dia a dia do futebol do clube. É um ambiente muito legal, estou a curtir bastante isso aí. Agora, não é só isso, né? A política, que você me perguntou, e para ser direto na sua pergunta, ela complica. Você está entendendo? Não é só o Santos, não. É todos os clubes, enquanto não mudar esse arcabouço jurídico, a legislação, dificilmente os clubes vão conseguir fazer aquilo que devem fazer, né? Essa é a grande realidade. Então, é aquilo que eu falo sempre, o 7-1 não esteve só dentro do campo, né? O placar final daquele dia, fora de campo, teria que ser 2, 3 vezes mais do que foi o resultado, porque nós temos uma distância absurda para aquilo, em termos de gestão, daquilo que se faz em clubes de alto nível, e especialmente europeu, né? Paulo, bom dia. Bom dia. Baseado no que você disse agora há pouco, eu vou te dizer o que eu entendi, e se tiver alguma correção a ser feita, você me corrige, por gentileza. O Sampaoli, quando ele assinou o contrato com o Santos, ele pediu para que esse contrato houvesse uma multa. Eu conversei ontem com o presidente e também com um membro do comitê de gestão. A partir do momento que ele pede... Mas que membro de comitê de gestão é esse? O presidente eu sei quem é. Isso. Esse membro eu gostaria de saber, é possível? Não é possível por uma relação de... Exatamente. Então, se vocês têm essa possibilidade desta privacidade, e estão perfeitos, eu acabei de falar aqui, exatamente. nós também temos que ter, cara. E não temos em determinados assuntos, porque tem pessoas como essa, covardes, de não chegarem no momento certo e no lugar certo e exporem as coisas, entendeu? Ou por questões políticas, tá certo? Ou por interesses espúrios. Essa é a realidade, entendeu? Bom, mas com relação ao que ele disse, é absolutamente irrelevante. É só o fato de que... Para você ou para o público? Para mim não é irrelevante. São 3 partes aqui. Você que está veiculando a notícia, ou está falando sobre a notícia, a pessoa que lhe informou e eu, porque o meu nome foi envolvido. E ninguém envolve meu nome não a mim. De maneira irresponsável. Não, a você não. Mas você está dizendo que falou com o presidente disse que a você, eu estou falando agora com você. Não, estamos só aqui conversando, claro. Nada com... Então, meu problema é com essa pessoa do comitê gestor, porque dê caras. Pô. A minha cara está aqui, todo mundo sabe quem é. A do presidente, todos sabem quem é também. Quem é essa pessoa do comitê gestor? Essa pessoa esteve, acho que sim, numa reunião que nós tivemos segunda-feira, isso é claro, entendeu? Mas, essa enfim, é a realidade. Só para concluir a minha pergunta, Perdão, desculpa ter interrompido. A percepção é de que o Sampaoli, em um determinado momento, queria que houvesse uma multa contratual, caso ele quisesse sair ou caso ocorresse uma proposta. Perfeito. Quando você diz que ele tem o conhecimento de como vai ser 2020, a percepção que eu tenho, e que talvez os companheiros tenham, é que o fato dele querer retirar a multa é porque ele está frustrado com o que pode vir em 2020. Mudou a opinião dele sobre o que ele viria para o clube quando ele assinou, o que ele pensava e o panorama que ele enxerga hoje? Espera aí. Antes de eu chegar aqui, quantas vezes houve, de parte pública, a exposição de que esses problemas existiam? Você estava aqui, eu não estava. Estou perguntando antes da minha chegada. Por que agora só o problema de 2020? Se isso já várias vezes foi colocado. Estou errado ou estou certo? Por favor. Hein? Estou certo? Então,
O 2020 é apenas uma situação de hombridade das pessoas que trabalham, de mostrar aquilo que vai ser a realidade. Vou voltar e todos desculpem-me se serei repetitivo nisso, mas vou falar aquilo que eu falei. Eu não vendo ilusão, amigo. Se as pessoas têm dificuldade por pretensões políticas de não dizer aquilo que vai acontecer, eu não tenho dificuldade nenhuma em chegar aqui e poder falar, você está entendendo, que 2020 vai ser um ano complicado, que nós vamos ter que usar uma parcela significativa de jogadores da formação, tá certo? Que vai ser difícil ter contratações, porque o torcedor não pode ser iludido, entendeu? Nós temos que entender que o futebol precisa de mais transparência e claridade na hora que você fala as coisas. Porque o que eu vou lhe dizer é o seguinte, há uma hipocrisia violenta em termos gerais, não estou falando de futebol não, né? Porque eu vejo tantas pessoas hoje de uma maneira perfeita, pessoas essas com as quais eu concordo e devo estar incluído quando defendem minorias, quando levantam temas importantes, você está me entendendo? Por que não respeitar a diversidade de opiniões? Por quê? Por que essa ditadura de ter que jogar o jogo bonito hoje? Entendeu? Eu não preciso falar porque eu só olhar para trás e ver aquilo que eu tentei ser como treinador. Mas, pô, tem que respeitar quem pensa de maneira diferente. O futebol não é interpretado apenas de uma maneira. Não existem vitoriosos apenas de uma maneira. Eu posso citar vários treinadores e outros profissionais que foram vitoriosos utilizando estratégias, sistemas de jogo distintas, tá certo? Então, é exatamente isso. A gente levanta determinadas bandeiras, legal, muito bem. Hã? Pô, então, existem algumas instituições aí, emissora, que falam isso, botam os temas de minoria na televisão, levantam nas novelas, isso tudo, e na hora que tem que achincalhar um profissional e pessoa, pior do que profissional pessoa, como fizeram com o Sidão, se esquecem disso tudo, cara. É difícil escutar isso? É difícil, sim, cara. Entende? Agora, é uma realidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por que eu coloquei isso aqui? Porque, para mim, tudo tem uma lógica. Eu não consigo falar uma coisa sem eu estar ligado à outra. Entende? Então, não há absolutamente nada de diferente, cara. Há conversas claras, transparentes daquilo que vai ser a realidade. Já expus aqui o que vai ser a realidade de 2020. Tá certo? E estou pronto para qualquer tipo de argumento, de pergunta, porque eu vou ter argumentos por isso eu não vou me esconder, por isso eu estou aqui nesse momento. Entende? Apenas isso. Não sei se cheguei aonde você gostaria que eu chegasse, senão claro. Posso tentar completar mais. Foi claro. Eu queria só fazer mais uma outra pergunta antes de entregar aqui para o companheiro o microfone. O presidente sempre deixa muito claro que há um problema financeiro, né, uma dificuldade de contratação, e você chegou no decorrer do ano, né, então você não participou de todo o processo de planejamento de 2019. Né? Hoje, 3 dos maiores salários do Santos são de jogadores inutilizados ou pouquíssimo utilizados. Há um erro claro de gestão nesse momento, levando em consideração que o clube tem um fluxo que não é igual ao dos que brigam na elite do futebol brasileiro, né, como Palmeiras e Flamengo. Você ter 3 dos maiores salários de jogadores inutilizados é um erro de gestão? Eu já vi erros de gestão nesse sentido de grandes clubes. Por exemplo, o Internazionale, né, de Milão, há muitos anos, com muita condição financeira e econômica de ir ao mercado, contratou e não deu certo. Então, isso não é um problema do Santos. Eu considero o erro de gestão, porque considero que quando você não desenvolve um trabalho em conjunto com aquele que vai ser o responsável por escalar os jogadores, ou seja, os treinadores, isso pode acontecer. Né? Por isso, se deve envolver em conversas o treinador. Agora, para isso, você precisa saber quem você está contratando, que perfil você está contratando para ser o treinador da equipe. Né? Isso muitas vezes não é feito. Você contrata porque está tendo bons resultados, você contrata porque é um bom nome para acalmar a torcida e a imprensa,
você contrata sem convicção nenhuma, entende? Porque a verdade é essa, quando sai um treinador de um clube, tem 5 nomes, salada de fruta, meu, abacaxi, laranja, melancia, cada um com um perfil diferente. Isso significa o quê? Você não sabe para onde você quer ir. Você não tem convicção daquilo que você quer. Tá certo? Essa é uma realidade do futebol brasileiro, eu estou a dizer. Tá? Eu já estive aqui da última vez e falei em relação a planejamento, que houve um erro de planejamento. Então, não tenho dificuldade nenhuma em ratificar o que eu lhe disse, cara. Entende? Mas erros acontecem, cara, e são corrigidos. O que nós tentamos fazer é corrigir essa rota aí. Tá certo? Agora, é uma situação que não pode acontecer, cara. É muito ruim para um clube quando um clube tem jogadores, e não só um jogador, jogadores a treinar em horários distintos daquele que é o grupo. Isso é horrível, cara, para todo mundo, cara. Tá certo? O jogador precisa estar a jogar, precisa estar em exposição, entendeu? Isso tudo tem a ver com gestão. Então, há situações que nós temos que corrigir. 2020 vai ser terrível por isso também, porque tem uma série de jogadores do Santos que estão aí de empréstimo e vão regressar, e você tem que alocar esses jogadores. Mas eles não podem chegar aqui em janeiro e a gente vamos ver o que a gente vai fazer, e nós vamos ver o que nós vamos fazer agora. Temos que começar a trabalhar desde agora. Isso é estratégia. Isso é gestão, hein? Também, mas não só, cara. Qual que é a dificuldade de você chegar, olha, o cara não é do Santos, do futebol brasileiro, de chegar e falar assim, o contrato dele, ele vai sair no final da temporada. Isso é normal, cara. Mas Na no Europa, Brasil, não é. Porque isso envolve Eu já tudo que passei você isso, tá falando de exatamente, fazer. exatamente. Qual que é A dificuldade O é, jogador vai deixar não, de jogar, não, a torcida vai deixar de acreditar, a dific- o cara tem medo de errar. exatamente. A dificuldade é você encarar essa realidade, porque se houver derrotas, Indica que o teu técnico não quer ficar. não, É a isso, leitura que a gente faz. Pode estar errada, mas tudo indica que ele não quer ficar por que talvez tenha sido prometido e o que talvez não vá acontecer. mas aí é importante você tocar nisso, que eu vou voltar àquele que eu falei da hipocrisia. É exatamente isso, cara. Em que sentido? Se cada um de nós escuta diariamente como é importante você estar feliz, como é importante você ter a liberdade de expressão, como é importante você ter a liberdade de escolha, você está me entendendo? Como você pode forçar alguém a ficar, ok? Em uma situação. Agora, Pois é, mas, Fernando, eu te falo o seguinte, nesse momento, e te asseguro isso, tá certo? As conversas que nós temos tido, não há nenhuma definição em relação a isso. Não há nenhuma definição. Não há esse eu não quero ficar, ou eu quero ficar. Não há, tá certo? Há conversas em que, nesse momento, não há ainda uma definição clara, tanto por parte do clube quanto do treinador. Por isso, nós estamos a conversar, entendeu? Paulo, quando você diz que o único fato novo é o fato do Sampaoli saber como vai ser o planejamento de 2020, né? Coisa que ele não sabia quando chegou ao clube, como as coisas se dariam, e hoje há uma transparência maior. Você disse que esse é o único fato novo. O que a gente pode concluir, então? Que a multa do contrato dele, então, não foi retirada. Eu te peço que seja um pouco mais claro sobre isso, porque uma informação foi vazada, e você não sabe por quem, muitos de nós não sabemos, e essa informação vem repercutindo, principalmente ontem repercutiu muito, nos programas de debates esportivos. Se a multa foi retirada, isso pode ter uma relação de confiança do Santos com o técnico, ou uma porta aberta para o técnico. Desculpa eu te dizer, eu não confio em pessoas que não têm a hombridade de exporem suas posições no momento certo. Nem você deve confiar nesse tipo de informação, vocês, entendeu? Porque a pessoas desse nível, desse tipo, cara, não se deve dar confiança. Entende? Então, dentro dessa realidade, acabei de me referir aqui, o tema da multa do Sampaoli se fala desde que chegou aqui, porque foi algo mal elaborado desde o início, entendeu? Por parte daqueles que estiveram envolvidos na negociação, essa é a realidade, cara. Agora, ela nesse momento, ela não é nada relevante, cara, porque com ou sem, eu vou botar nisso aí, se você não estiver, cara, feliz no lugar que você está, cara, e eu não estou feliz aqui, já expliquei por isso, você está entendendo?
Você tem que tomar posições. Eu sou um cara de tomada de posições. Eu tenho que falar de mim, entendeu? Agora, não é novidade, cara. Multa, premiação, cara. Isso são situações confidenciais. Deveriam ser, entende? Ninguém deve ter seus vencimentos. Por que só o futebol exige que você tenha os seus soldos, vencimentos, né, declarados, quando nenhuma outra profissão isso ocorre? Por quê? A sociedade e a realidade do Brasil. Nós vivemos de sobrevivência. E é um fato a remuneração do jogador de futebol. Eu acho um erro. Eu também, Mas cara. mas é uma indústria que se autoalimenta. É um problema isso. Então, Coisa cultural. como, por exemplo, como ser humano, como cidadão, eu não posso aceitar um garoto de 14, 15 anos ganhar valores absurdos. Sabe por quê? Porque nós temos que entender que você tem sonhos ótimos, agora há um caminho para você atingi-los, que deve ser respeitado. Nós somos numa época em que você tinha que lutar para poder atingir coisas. Entendeu? Mas esse é o grande problema. Mas o que o futebol é diferente da vida como um todo? Existem particularidades, não é certo? E eu concordo com isso. Agora, eu não preciso ferir aquilo que eu penso como ser humano só porque eu estou dentro do futebol. E me recuso a fazê-lo. Paulo, eu peço perdão, mas eu vou voltar nesse assunto. Eu estou aqui para a gente explorar tudo e não ficar nada pendente. Eu queria deixar absolutamente claro, porque a discussão é se isso foi votado recentemente, a retirada dessa multa. Então, eu queria saber se houve ou não houve, recentemente, a discussão sobre a retirada da multa do contrato do Sampaoli. Você tem que perguntar ao conselho gestor e ao presidente. Eu não participo dessas coisas. Eu estou pronto para falar de futebol com o presidente, com o conselho gestor, com o conselho fiscal, com o conselho deliberativo, com quem quer que seja. Só porque é tudo muito claro, muito transparente, muito fácil de ser explicado, porque é uma lógica naquilo que se pretende em relação ao futebol do Santos como um todo. Então, eu estou apto, desde que me convoquem, para falar, não tem dificuldade nenhuma. Agora, de coisas que eu não participo, eu não sei. Entendeu? Só para eu entender, na reunião de segunda-feira o senhor não esteve presente? Não, estive presente, mas não se tocou em multa nenhuma, zero, cara. A reunião de segunda, não era esse o tema, a pauta não era essa. Em nenhum momento se tocou em multa de Sampaoli. Em nenhum momento, por isso acho extremamente estranho, ok, que um membro que eu não sei quem é gostaria de saber. Eu acho que se tiver hombridade tem que levantar a mão e falar, fui eu, entendeu? Simples como isso. E explicar por que no momento completamente fora de propósito, foi colocar uma situação dessa. Entende? Em nenhum momento se tocou em multa de São Paulo. Se falou de várias coisas, das dificuldades que nós vamos ter em 2020, você está me entendendo? Daquilo que o caminho que nós, do futebol, e não é uma imposição, eu sou homem de equipe, eu construo tudo em conjunto, até para que haja mais do que um comprometimento, um engajamento, ou seja, onde todos estejam voltados para o mesmo objetivo. Você está entendendo? Nós fomos mostrar qual achávamos que era o caminho que deveríamos seguir, entendendo? Para poder minimizar os problemas que certamente nós vamos ter que defrontar na temporada que vem, no ano que vem. E uma outra coisa que eu queria saber, no Santos você está tendo que lidar com essa questão da administração, que tem o presidente e outros membros, que são os membros do comitê de gestão. Esse membro de comitê de gestão, ele dificulta a administração do clube em relação ao futebol? A mim é o seguinte, eu não tenho que tocar em temas políticos, desculpa. Cara. Eu posso dizer o seguinte, eu não concordo, né, com a maneira como os clubes brasileiros são geridos. E é apenas uma opinião. Eu discordo, tenho vários motivos e argumentos para explicar o porquê. Cara. Cada clube tem a sua maneira de gerir. Aí eu não vou entrar nisso. Estou saindo da minha área, eu não gosto de sair da minha área, como também não gosto que entre na minha área. Entendeu? Quando me pedirem a opinião dentro da instituição, eu dou. Da mesma maneira. Agora, não é a maneira mais fácil de lidar, porque o futebol exige celeridade nas tomadas de decisão.
né? Exigem estratégia. E não há possibilidade de se ter estratégia quando existem várias pessoas, e dentre essas várias pessoas, uma que tem a preocupação em dizer o que se passa ali para ser agradável, para ser simpático, você está entendendo? Ou para evitar qualquer tipo, ou para amanhã depois dizer, eu falei, eu disse, lavar as mãos. Já utilizei um termo que é forte, mas para mim isso é covardia, vou repetir. Bom dia, Paulo. Eu queria perguntar especificamente sobre 2 atletas, fugir um pouco do assunto Sampaoli. Primeiro sobre o Cueva, ele se representou na semana passada, mas não veio a campo nos últimos dias, eu não sei se vem hoje. Queria saber se já tem alguma definição sobre ele, se ele vai treinar separado, se ele vai continuar vindo, enfim. E também sobre o Diogo Vitor, cuja punição por doping acabou na última semana. Eu não sei se vocês tiveram uma reunião, eu queria que você falasse se já há uma programação definida para esse atleta, se ele pode ser reaproveitado a partir do ano que vem, enfim, os próximos passos desses 2 atletas, por favor. Não, o Diogo Vitor vai ser reaproveitado. Sabe por quê? Porque eu falei aqui quando se toca em termos de, né, minorias e outros temas importantes, eu não estou acostumado a desistir das pessoas, tampouco de jogadores, mais concretamente. Diogo Vitor é um talento, né? Isso é uma coisa que a gente tem que, até eu tenho que me precaver, porque estão falando tanto em joias, em top, em talentos, né, que isso virou vulgar. Ou seja, falar em talento, você tem que falar de uma maneira muito clara, né, e saber que são raridades, né? Quando você fala em talento daquilo que é o jogador como jogador dentro de campo, fora de campo. E aqui, dentro desse clube, e o Brasil hoje é reconhecido por isso, tem o maior exemplo de talento no mundo, né? Nosso rei Pelé, né? Então o clube tem que ter cuidado até com isso, porque se tem a maior referência, ela tem que ser referência para todos, dentro e fora de campo, né? Então o Diogo é isso. Como não desisto de pessoas e tampouco de jogadores, nós vamos estar junto com ele nessa retomada dele, vamos criar um plano de trabalho. O que eu quero dizer aqui, ele não vai estar no grupo amanhã, você vai fazer um trabalho para recomeçar o ano de 2020 em condições de dar o seu contributo aí ao grupo de jogadores. Não, o Cueva está com vários problemas, todos sabem disso, né? Agravou-se mais em função de uma situação que ocorreu, que não compareceu no treino de sábado, daqueles que não estariam relacionados, tá certo? E dentro da situação nós estamos analisando aí várias perspectivas em relação ao seu futuro, cara, né? Então, enquanto isso, não, ele não vai estar a treinar aqui. Enquanto isso, não. Tá certo? A possibilidade e a ideia de que apareça alguma coisa para que o clube possa pensar em... Não, esse ano o próprio São Paulo já falou que não, né? Isso aí já estava claro. Não, a ideia ainda há uma possibilidade nesse ano de se fazer alguma coisa para ele, fora do Santos, para o ano que vem. Deu para ficar claro? Obrigado, meus amigos. Oi? No Santos? Não posso falar isso porque é o seguinte, cara. Para isso acontecer, não depende apenas da vontade, tem que ter uma outra parte que queira assumir essas coisas, entendeu? Aí pode ser que depois eu tenha que voltar aqui e você falar assim, você falou que ele não joga mais? Não estou dizendo que ele não joga mais. O clube está trabalhando para que isso ocorra.